Nós vivemos num mundo de pessoas dormentes. Isso não é apenas um problema brasileiro, os diferentes países enfrentam este problema pelo mundo afora. Cada povo com as suas bitolações, com as suas decadências. É claro que aqui no Brasil tudo parece ser mais caótico, mas é um problema global. E a dormência, ela é uma falta de capacidade de perceber o que está acontecendo. As pessoas vivem como se estivesse tudo normal, e mesmo aquelas que sabem que não está tudo normal e que lutam por alguma coisa, que se engajam em alguma causa coletiva, também não estão despertas em sua maior parte. Porque não basta o ser humano adentrar numa causa coletiva. Ele precisa primeiramente fazer o seu trabalho interior, se conhecer, se desenvolver como indivíduo, porque o seu comprometimento é consigo mesmo. Nós estamos aqui no plano terreno em busca de alguma coisa, não apenas de uma boa política, de uma boa economia, de um bom desenvolvimento tecnológico, mas estamos em busca do desenvolvimento espiritual. Isso é que precisa ser colocado em primeiro plano. Enquanto isso não for feito, todas as lutas coletivas continuarão a ser em vão, porque não vão dispor de um foco real e verdadeiro que parta do íntimo profundo do ser humano, que é onde habita o seu espírito, o verdadeiro eu. Então esse é o ponto do qual nós precisamos partir. Não adianta apenas se engajar numa causa coletiva, seja ela de que tendência for, porque o compromisso do ser humano é consigo mesmo. Isso não é egoísmo. Isso não é egoísmo, mas desenvolvimento espiritual. E as pessoas não se desenvolvem coletivamente. Elas se desenvolvem através do convívio umas com as outras, mas buscando o autoconhecimento e não padrões coletivos. Que fique muito claro isso, né? E quando nós observamos o Brasil nas últimas décadas, nós vemos como as dormências e as alienações vão mudando. Há pouco tempo atrás, o povo brasileiro estava mergulhado na lama da ideologia esquerdista, todo esse petismo afastou os brasileiros de si mesmos, né? E agora nós estamos num processo de reviravolta. Notamos que outras tendências estão tomando força, tomando espaço cada vez mais, né? O direitismo, o conservadorismo, as religiões estão procurando se recriar para alcançarem objetivos mais sólidos, segundo elas, né? Segundo elas, mas será que isso é a solução? Será que isso é a superação de toda a crise? Porque eu vejo que hoje a coisa está muito nessa guerra cultural, direitistas e conservadores querendo derrotar a esquerda, acreditando que isso é tudo. Não basta nós trocarmos um coletivismo esquerdista por um coletivismo direitista. Nós precisamos incentivar as pessoas para que se conheçam, para que se desenvolvam, para que sejam elas mesmas, para que sejam desprendidas, para que reconheçam o seu valor interior, as suas potencialidades, as suas faculdades espirituais. Tudo isso precisa ser incentivado. Não basta nós arrancarmos as pessoas da zona de influência da esquerda e colocá-las sob a zona de influência da direita, ou na zona de influência da direita, né? Porque daí nós ficaremos aí em oscilações ideológicas, em oscilações coletivistas, né? Eu não sou de esquerda, nem pensar, mas também não sou de direita, não sou conservador,
não sou um religioso cristão, não sou um esotérico, eu não sou um espírita, não sou adepto dessas espiritualidades orientalistas, dessas meditações, etc. e tal, de todos esses ismos que temos hoje pulverizados pela sociedade. Nada disso me atrai. Eu sou apenas um indivíduo, apenas um singelo indivíduo. Eu sou um ninguém no meio da massa, mas um ninguém procurando se encontrar, um ninguém procurando se conhecer. Então, essa é a minha busca. Quando eu comecei o meu canal, falando de política, mas eu já falava de espiritualidade desde o começo do meu canal, mas falando de política, muitas pessoas já me colocaram no rol dessa direita, como se eu fosse dessa tendência, como se eu fosse seguidor de fulano ou de cicrano, sendo que eu não era seguidor de ninguém, eu não era adepto de coisa alguma, como não sou, sou apenas um indivíduo. E é isso que eu busco passar aqui no meu canal, através dos meus vídeos, para que as pessoas sejam elas mesmas. Sim, que elas sejam de direita, que elas lutem por alguma coisa, mas que não reduzam suas vidas a isso. Porque daí nós restringimos a nossa visão, nós colocamos viseiras de cavalo, mas nós não precisamos de viseiras de cavalo, porque não somos cavalos, somos seres humanos. Os seres humanos têm dentro de si algo chamado consciência, consciência e intuição. Cada indivíduo precisa despertar isso dentro de si, e quando o desperta, entra em conexão com planos mais sutis que o terreno, recebendo destes as informações, as inspirações, as intuições de que necessita. Então isso o indivíduo precisa buscar, para que ele seja autônomo, e somente assim ele estará acordado nessa vida, desperto nessa vida, caminhando com as próprias pernas, encontrando o seu caminho, trilhando o seu destino. Então, caro amigo, não se prenda às coisas, não se prenda a nada, não se prenda à esquerda, mas também não se prenda a essa direita, não se prenda ao conservadorismo, não se prenda às religiões, porque elas são projetos de poder. O cristianismo está muito longe de Cristo. O cristianismo crucificou Cristo da segunda vez. Primeiro foram os próprios judeus que o crucificaram, e depois o cristianismo crucificou Cristo. Então, não compre essas ideias, meu amigo. Não compre as ideias desse espiritualismo oriental. Não pense que ao ficar meditando horas e horas por dia, contorcendo o seu corpo, atingindo performances de elasticidade corporal, que você estará encontrando o desenvolvimento espiritual. Não confunda bem-estar corporal com espiritualidade. Não confunda relaxamento com espiritualidade. O relaxamento que uma meditação, ou que o yoga, ou que isso, aquilo, ou aquele outro pode lhe proporcionar, não tem nada a ver com desenvolvimento espiritual, autoconhecimento, a capacidade de ouvir a intuição. Então não confunda as coisas, caro amigo. O desenvolvimento espiritual, ele depende de uma vigília interior. E essa vigília você terá que alcançar, você terá que praticar ela em qualquer lugar onde você estiver. Mesmo no meio do tumulto, mesmo no meio do caos. Você não pode fugir para um canto para alcançar essa vigília, essa sintonia, essa capacidade de ouvir a sua intuição. Você terá que ouvir a sua intuição, estar em sintonia e em vigília no seu trabalho, na sua vida
familiar, nos momentos de lazer. Então não confunda relaxamento e distração com desenvolvimento espiritual, com autoconhecimento. Você precisa colocar os pingos nos is. E a bem da verdade, você não precisa de nada. Você não precisa de religião, de ideologia política, você não precisa de uma meditação. Você precisa transformar a sua vida numa meditação, mas não numa técnica. Quando eu falo de meditação, não é sentar em posição de flor de lótus, ficar ali entoando mantras e coisas do tipo. Para mim, a meditação é um estado de espírito de estar desperto e ouvir a sua intuição. 24 horas por dia, no trabalho, com a sua família, nos momentos de lazer, dormindo, o seu espírito precisa estar desperto constantemente. Somente assim você encontrará o desenvolvimento espiritual e somente assim você não estará dormindo nessa vida. E somente assim você estará desperto, consciente e vigilante. Porque Cristo disse: orai e vigiai para não caíres em tentação. E Abdrushim mostrou muito bem em sua obra Na Luz da Verdade que essa vigília que Cristo ensinou é, na verdade, a faculdade intuitiva do ser humano. É a capacidade que ele tem de intuir as coisas, porque a intuição é a forma de manifestação do espírito. Ela toca o plexo solar, ela chega ao cerebelo e, por fim, ao cérebro frontal. Mas quando esse cérebro frontal aqui procura fazer tudo sozinho, ele acaba cortando esse fluxo energético, como mostrou Abdrushim. Nesse caso, Caim mata Abel e o ser humano não consegue entrar em contato com o seu verdadeiro eu. Na verdade, o ser humano nem é ser humano dessa forma. É apenas um robô social, um robô ideológico, um robô coletivo, um robô religioso, um robô espiritualista, um robô meditativo, ou seja, o que for. E nós não somos robôs, nós não somos máquinas, nós somos seres humanos e precisamos estar despertos nessa vida. Então surge a pergunta: como acordar as pessoas? Como acordar as pessoas? As arrancando da esquerda e as tornando de direita, as tornando conservadoras? Isso é suficiente? Será que os direitistas de hoje estão acordados? Será que eles ouvem a sua intuição? Ou eles apenas estão seguindo fulano, cicrano e beltrano, constituindo um grande rebanho ou grandes rebanhos, porque existem divisões no meio dessa direita também, e muitas, porque existe uma guerra de egos estabelecida aí também. Em qualquer forma de grupalismo existe uma guerra de egos, porque o ego ele só é minimizado onde as pessoas despertam e procuram o seu caminho individualmente. Daí surge a verdadeira unidade. Se todas as pessoas procurassem o seu caminho de forma individual, se libertando dos ismos, de todos esses prendimentos, surgiria a verdadeira unidade. Porque as pessoas estariam em conexão com o mundo espiritual por meio da intuição. E assim a unidade se estabeleceria na Terra, mesmo cada um seguindo o seu caminho e sendo de forma diferente, porque somente a força espiritual propicia a unidade entre as pessoas e não as ideologias e as religiões e os espiritualismos. Tudo isso apenas acaba dividindo as pessoas. Por isso estamos nessa sociedade dividida. Essa guerra entre direita e esquerda nunca vai se resolver, porque falta individualidade e autoconhecimento nos dois grandes grupos, tanto nos direitistas como nos esquerdistas.
né? E toda essa guerra cultural que hoje vem sendo empreendida pela direita também não vai levar a lugar algum. Essa direita vai chegar ao poder, sim, né? Mas não é com um pensamento tão focado apenas na razão e no ego mental que nós vamos mudar o Brasil ou o mundo. Nós precisamos de um despertar interior, de um despertar espiritual, que também não tem nada a ver com esses espiritualismos orientais, com essas meditações e tantas técnicas corporais e mentais que as pessoas vêm empreendendo. O despertar se dá na esfera individual, sem se prender a nada, sem técnica, sem exercício, basta ser. Basta ser, basta estar vigilante, basta ouvir a sua intuição. Isso é tudo o que o ser humano precisa. Isso é tudo o que o ser humano precisa. Olhai ao redor, ouvi o vosso íntimo. Isso é tudo o que você necessita para estar desperto. E é um processo, é uma metamorfose. É um diálogo com você mesmo, caro amigo. É um diálogo com você mesmo. Não com a esquerda, com a direita, com o conservadorismo, com as práticas espiritualistas orientalistas, com os dogmas religiosos do cristianismo. Tudo isso afasta você do seu verdadeiro eu. Tudo isso te afasta de você mesmo. Caro amigo, tome cuidado com o que você alimenta, com o que você cultiva. Você precisa focar as suas energias em algo que lhe propicie a libertação e o autoconhecimento. Do contrário, você apenas estará alimentando rebanhismos. Você apenas estará sendo um animal de rebanho. De um jeito ou de outro, num rebanho ou em outro rebanho. Mas você não precisa de nada disso. Você não precisa de nada disso. Eu falo isso por experiência própria. Por experiência própria. Porque eu não faço parte de nada. Nunca fiz, né? Quando eu comecei o meu canal, me atiraram dentro de uma direita conservadora da qual eu nunca fiz parte, até pensei em fazer parte, mas eu vi que a concha era muito apertada. Nós não precisamos de conchas, nós não somos caramujos, caro amigo. Você não é um caramujo, você é um ser humano. Largue as conchas e caminhe de forma livre, sem ismos, sem ideologia, sem religião, sem uma técnica e prática meditativa, sem contorção corporal, sem dogmas, sem prendimentos. Siga na sua vida sendo apenas você mesmo. Esta é a receita do desenvolvimento espiritual. E somente se as pessoas despertarem em cada uma delas na sua vida individual, que nós encontraremos uma unidade. Do contrário, continuaremos nessa briga ideológica, nessa guerra cultural, de diferentes rebanhos se metralhando entre si, sendo que não existe lá muita consciência e vigilância nesses grupalismos, nessas tendências. Cada um precisa fazer o seu trabalho dentro de si mesmo. O seu trabalho dentro de si mesmo, sem estar preso a coisa alguma. Sem estar preso a coisa alguma. Porque um homem acorrentado por dentro, mesmo que seja um rei, será sempre apenas um escravo, como disse Abdrushim. E as pessoas estão presas internamente, presas mentalmente a ideologias, grupalismos, rebanhismos, etc. e tal. E daí alguém poderia falar assim para mim: ah, Amaro, mas assim você favorece a esquerda, assim você
está favorecendo esse esquerdismo? Não, não estou. Não estou, porque o meu compromisso não é com nenhum ismo, mas com o indivíduo. Com o indivíduo que eu sou. Com o indivíduo que eu sou. E cada indivíduo precisa estar conectado à força espiritual. À força espiritual e não a grupos, ideologias, religiões, técnicas de meditação, contorções corporais, seja lá o que for. O compromisso de cada um é consigo mesmo, para que esteja vigilante onde estiver, em qualquer lugar, e não apenas em ambientes específicos. É preciso ser sempre independente do lugar, independente da hora, independente do momento. Precisamos estar sendo sempre na sintonia, no equilíbrio, para além de ideologias e partidarismos. Poucas pessoas entendem isso que eu falo porque estão presas a grupos, a ideologias, procurando a salvação nisso. Mas a salvação não está nisso. A salvação apenas está numa consciência desperta, numa intuição que funciona corretamente, em harmonia com a luz de Deus. Então a luz de Deus toca o íntimo do ser humano quando ele estiver aberto. E assim a sua vida transcorrerá tranquilamente, em paz e harmonia com as leis espirituais. Certo, gente? Obrigado pela atenção, um forte abraço para todos e até a próxima. Valeu!